Olha, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o Brasil deve registrar cerca de 600 mil novos casos de câncer ao longo deste ano de 2019. De acordo com especialistas, a má alimentação pode ter uma relação direta com o desenvolvimento do câncer. Pois é, estou recebendo aqui a Ana Laura Bordinhão, que é nutricionista oncológica e vai tirar várias dúvidas para a gente. Bem-vinda, antes de mais nada, Ana, é um prazer te receber aqui com a gente. Obrigada, Karen. Obrigada pelo convite. Também é um prazer falar sobre esse assunto que muitas vezes não é tão valorizado, né? A gente fala muito da prevenção, no sentido de fazer os exames e ter o diagnóstico precoce, mas essa parte da alimentação é sempre muito bom a gente abordar, porque tem um papel muito importante. De fato, a alimentação tem uma relação direta com o desenvolvimento do câncer, Ana? Na verdade, o que a gente diz é que o câncer é uma doença multifatorial e um dos fatores que colabora com esse surgimento da doença é a alimentação, ou melhor, a má alimentação, né? A gente tem uma estimativa de até 50% das causas de câncer estarem relacionadas ou com o mau hábito alimentar ou com a própria obesidade, né? Então, que gera o ganho de peso e influencia no processo todo. A gente costuma falar, a gente sempre ouviu falar que ingerir fruta é muito importante, legumes, enfim, mas de um tempo para cá a gente tem começado a ouvir falar que tem que tomar muito cuidado na hora de ficar ingerindo muitas frutas ao longo do dia, porque as frutas têm muito açúcar e tudo mais. Mito ou verdade? Ingerir ou não ingerir muitas frutas ao longo do dia? Mito. Quando a gente pensa em prevenção de câncer, é importante que exista sempre o estímulo ao consumo das frutas, porque as frutas são os principais alimentos ricos em polifenóis, em compostos bioativos que têm uma função anticâncer. No entanto, elas também têm frutose, que é o açúcar da fruta. Então, o importante é que a gente distribua elas ao longo do dia e evite concentrar grandes quantidades de frutas numa mesma refeição, porque isso sim a gente pode gerar um aumento de estímulo de glicose, né, de frutose, para a nossa circulação sanguínea, e isso pode sim gerar um efeito, vamos dizer assim, um impacto um pouco mais negativo. Mas sabendo distribuir, é importante sim que elas sejam consumidas. Quando a gente fala de alimentação, a gente normalmente fala uma coisa que a gente tem que evitar, além de gordura, que a gente já sabe, a gordura ruim, não a gordura boa, que também deve ser consumida sem excesso. A gente sabe que o sal, normalmente, ele é dito como um grande vilão da alimentação. Mas as pessoas, às vezes, associam a pegar o sal e botar ali na hora de temperar. Mas o sal, ele não está contido só ali, né? Exato. Que tipo de alimentos a gente costuma consumir sem saber que tem uma grande quantidade de sódio ali? Exato. Os alimentos industrializados, de forma geral, eles têm grandes quantidades de sódio. Então, é importante a gente ficar bem atento a isso, porque muitas vezes os alimentos têm um paladar doce, no entanto, eles têm muito sódio. É o que acontece, por exemplo, com sucos de caixinha, com bolachinhas, tudo que for mais industrializado e estiver dentro de pacotinho, eu falo que são os alimentos que passam por um processo maior, né, os ultraprocessados, eles vão ter altas concentrações de sódio na grande maioria das vezes. Então, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes a gente quer dar um suquinho pro filho porque é mais saudável, suco de caixinha, suco de latinha. Exato. É veneno, tem que dar água. Exato. Água de coco de latinha e de caixinha. Exato. Também não é bacana. A água de coco a gente ainda tem alguns agravantes, porque muitas marcas utilizam, inclusive, substâncias para conservar a água de coco, e é a versão da água de coco que é reconstituída. Então, eles acabam adicionando glicose, que é o açúcar, né, nessa água de coco, e a gente já não tem mais a matéria-prima bruta ali. Então, por isso que é importante a gente ficar atento, porque a gente pode estar consumindo gato por lebre, né, literalmente. Ana, meu tempo está estouradíssimo. Eu vou te fazer duas perguntas bate-bola, tá? Micro-ondas, esquentar comida no micro-ondas causa câncer, mito ou verdade? Mito, mas a gente não estimula o consumo, o uso do micro-ondas para preparar as refeições. A gente prefere outras técnicas. Guardar a comida no potinho de plástico, esquentar no potinho de plástico causa câncer, mito ou verdade? A gente pede para evitar, justamente porque o plástico libera algumas substâncias que induzem a carcinogênese, em especial para câncer de mama. Isso tem um papel muito importante, muito indutor do câncer de mama. Sensacional, muito obrigada. Volta mais vezes, que eu acho que tem muita coisa pra gente aprender contigo. Eu queria que tu voltasse. Com certeza, vai Vamos ser um prazer. Obrigada, tá? Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. Muito bem, agora deixa eu vir aqui falar com você sobre uma reunião que está prevista para a próxima semana e deve fixar uma data para a primeira fiscalização dos postos de combustíveis, já fazendo valer as novas regras da lei estadual que foi alterada em julho desse ano. A multa pode chegar a R$ 1,5 milhão e também interdição de 5 anos do estabelecimento. Abastecer o seu automóvel precisa de mais atenção do que parece. Isso porque alguns postos podem estar comercializando combustíveis adulterados.
Para tentar defender os direitos do consumidor, uma nova lei que está em vigor vai deixar a vida de quem está fraudando combustível bem mais difícil. A nova lei, sancionada em julho deste ano, modifica uma lei de 2009. A ideia é que ela fique mais forte e que intensifique as fiscalizações. A partir de agora, o posto que for pego fraudando combustível vai ter uma multa mais severa, podendo chegar a R$1,5 milhão e também ter o estabelecimento fechado por 5 anos. E ela vem realmente dar mais força, mais poder para os órgãos de fiscalização, nesse caso, em conjunto, o Inmetro e o Procon, para que tenha sanções mais pesadas. Ou seja, o posto que for pego realmente fraudando, que for comprovado, tanto na qualidade, na mistura, tem mais etanol do que permitido por lei, ou a bomba está adulterada lá, existe uma placa eletrônica que não é original, ela foi adulterada justamente para poder lesar o contribuinte, e foi comprovado pelos nossos peritos, vai realmente ter um peso maior. Diversos mecanismos podem ser utilizados para fraudar e adulterar combustíveis e nem sempre eles são simples de serem detectados. Existem algumas fraudes que elas são mais aperfeiçoadas, no caso das fraudes eletrônicas, que são as placas responsáveis ali para fazer tudo, né, a parte de gerenciamento, vamos dizer assim, dessa bomba, né, que é o software, vamos dizer assim, a placa ali responsável. Então, já constatamos fraudes em placas eletrônicas. O trabalho principal do Inmetro é fiscalizar a qualidade relacionada à quantidade de álcool ou gasolina no combustível. Mas todo o processo de fiscalização envolve uma rede de órgãos competentes a fim de realizar uma análise completa da comercialização do produto. Com o Ministério Público Estadual, Agência Nacional do Petróleo, Procon, a Delegacia Especializada em Combate a Crimes Fazendários, da DEIC, fiscalização da Fazenda Estadual, IGP, então vários órgãos que a gente teve aqui justamente para poder somar esforços no combate a organizações criminosas, vamos dizer assim, que têm agido no nosso estado. A partir da próxima semana, os órgãos responsáveis pelas operações vão começar a planejar as próximas ações de fiscalização aqui no estado. Muito bem, Ana, obrigada pelas informações. A gente encerra o nosso Meio-Dia Catarina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu volto 12h40. Amanhã é dia do quadro Você Mais Bonita. A gente vai falar sobre harmonização facial. Bacana, né? Te espero. Até amanhã. Tchau.